Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu vou tentar ficar no enquadramento aqui, porque eu sou bem agitadinha. É uma alegria muito grande estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo nas suas residências. Falo que esse modelo híbrido, acho que ele veio para ficar, não é? E nos traz aí a possibilidade de ampliar ainda mais as discussões, as reflexões e chegarmos, né, a lugares, né, que antes a palavra não era possível adentrar. Então, agradeço a todos que estão aqui, presentes nesse momento, e agradeço também ao convite, né, e a disponibilidade em auxiliar, né, que era para eu estar aqui semana passada. Eu tive um evento importante aí dentro da cidade, numa causa que eu tenho trabalhado bastante, que é a causa do autismo. Então, eu agradeço, não é, a prontidão, né, da Fátima em auxiliar, em ajudar, e com certeza estaria aqui também. Ai, delícia! Um beijo para você. De estar aqui, você viu que eu sou agitada, eu já ia derrubar o microfone aqui, não é? Não tem como. Então, é uma alegria estar aqui, então agradeço novamente, e é uma felicidade muito grande retornar à Casa Espírita Vicente de Paulo, que sempre nos acolhe, sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor, com muita alegria. Então, eu me sinto como trabalhadora, apesar de estar ausente, né, há um tempo, dos trabalhos e também, né, da própria casa, mas eu me sinto como parte, né, da história dessa casa tão acolhedora e tão cheia de luz, que é a Casa de Vicente de Paulo. Então eu venho aqui para conversar com vocês, um diálogo, quem sou eu para falar que é uma palestra? É mais uma reflexão e alguns pensamentos sobre um tema, não é? Que é de suma importância, principalmente para a doutrina espírita, né? Que encontra na ciência, que encontra na religião e encontra na filosofia a movimentação do seu entendimento, da sua compreensão. Então, eu venho para falar sobre inteligência e venho também para falar sobre o amor, né? E o que tem a ver inteligência com amor? Eu acho que tem tudo a ver. Não tem como a gente dissociar. Eu já falei lá do final, vocês perceberam, né? Lá na minha fala final já veio para o começo, mas é para a gente entender e compreender aí o que nós, enquanto seres, né, pensantes, dotados de razão, estamos trabalhando, né, desenvolvendo enquanto ciência, enquanto religião, enquanto filosofia, enquanto espiritismo, nessa evolução dos seres, né, na evolução do espírito, que a gente não pode esquecer que é a passagem e desse momento a matéria é apenas um veículo para a abertura espiritual, não é? E é uma fala que eu vou transitar tanto pelo empirismo, tanto pelo lado científico também, e no sentido de trazer esse ponto de reflexão para o trabalho da lapidação do ser inteligente. Eu falo que quando a gente estava lá na escola, não é falar aquele ali é inteligente, aquele outro ali é inteligente. Não, todos nós somos inteligentes, mas cada um, não é, com os atributos conquistados ao longo da multiplicidade, né, da reencarnação relacionada à multiplicidade aí das existências. Então a gente vê aí essa lapidação do ser inteligente, não é? A gente não conhece o de repente, ele, apesar da gente entender dentro das nossas limitações conscienciais, que pode parecer que o de repente é isso aqui, ó, aconteceu, mas entre o acontecer existe um trabalho anterior, um trabalho pretérito para que aconteça. Então, o de repente é muito trabalhado. Então, a gente usa esse de repente, não é repente, ele é conquista, não é? Então, eu venho trazer, então, uma fala pautada, versada no Espiritismo, não é? Que é a nossa razão de estar aqui hoje, de entender, né? De ter uma compreensão voltada para essa doutrina jovem, não é? Com mais de 100 anos aí, mas jovem,
muito jovem, sabemos ainda muito pouco dela, e se sabemos muito pouco dela, vivenciamos muito pouco dela ainda. Então a gente está aqui para sermos, né, aqueles os trabalhadores da última hora, para sermos aqueles que estão aqui para movimentar a razão da ciência, da religião e da filosofia que o Espiritismo nos traz. E essa doutrina que nos traz um conhecimento que edifica, um conhecimento que traz valores positivos, basta nos enxergar, não é? E que nos traz um saber que não é um saber apenas, né? Ele nos traz a possibilidade de uma parcela do saber universal para a gente entender e compreender o saber terrestre. Né, por ele, é o veículo, né, a nossa orbe é o veículo, não é? Eu falo que é o estar, né, do espírito dentro da matéria, e é o veículo que nos faz passar por esse processo de entendimento, de compreensão de uma parcela. Eu vou falar, se eu falar para vocês mínima, eu vou estar sendo muito, muito, muito otimista, tá? Mas se existe uma parcela mais mínima do que o mínimo, é o que nós estamos vivendo aqui. Então, esse saber universal, ele encontra, não é, na nossa doutrina, e uma doutrina cristã, uma doutrina que ela tem a sua base dentro da lógica trazida pelo Cristo, que é uma lógica universal, não tem como a gente dissociar, né, falar que é só aqui na nossa orbe, porque se a gente for pensar em universo, for pensar nessa questão mais ampla, a gente sabe, a gente vê que todo esse ensinamento que nos é trazido, a lógica do universo é o amor, a lógica do universo é a caridade, e quando é trazido à luz, né, do conhecimento, quando ele é trazido à luz de Jesus aqui na Terra, ele nos traz a possibilidade de viver todo esse saber. Por suas obras, por suas parábolas, por suas histórias, por todo o seu ensinamento implícito nas suas palavras. Então, esse saber universal aí, ele nos é trazido com a possibilidade do desenvolvimento de um dos atributos importantíssimos para o espírito, um dos 3 atributos, né, que é a inteligência, que é o ser inteligente. Então, é uma ferramenta da nossa vida. A inteligência é aquela chave que nos faz ser no mundo, estar no mundo, não é? E ela nos traz a possibilidade de perceber, quando a gente tem a consciência que eu não posso deixar de falar, que é a questão da consciência, eu só tenho consciência daquilo que eu vivo, né, daquilo que eu experiencio, daquilo que eu estou palpando, que eu estou vivendo. Se eu não tenho essa vivência, não é me trazido a consciência. Então, sempre quando eu trago a consciência, é algo que eu já vivi, que eu li, que eu estudei, que eu vivenciei, que eu experienciei. E é importante salientar que dentro até da própria psicologia, ela traz muitos conceitos relacionados à introspecção, à consciência. E nesse sentido, eu trago, sim, dentro do materialismo e da materialidade, a vivência na matéria, para nos trazer a consciência do espírito, para nos trazer essa consciência que nos traz a movimentação do nosso ser espiritual, né? E nos mostra que conhecer ainda, para a gente, é limitado. Não é? Então, se a gente for ver a própria história do Espiritismo, lá no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz 3 revelações, né? Acho que todos aqui já leram ou já ouviram falar das revelações, e ela nos traz uma cadência de revelar, velar, né? Era velado, você revela, né? Aquela foto revelada antigamente, que hoje em dia é tão instantâneo, que nem revelar a gente revela mais, não é? A gente já deixa tudo no celular, já tudo no dedinho, tudo instantâneo, a gente vê na hora. Mas a possibilidade, dentro dessas revelações, de perceber hoje do quanto é importante o desenvolvimento da inteligência para essa concepção do saber universal. Lá atrás, na primeira revelação, se nos fosse falado explicitamente pelo método Kardec, como o Kardec nos traz pelo método kardeciano,
a sua ciência, né, a ciência do espírito, se fosse trazido isso lá na primeira revelação, talvez não teríamos a consciência de entender e compreender da forma como estamos entendendo e compreendendo hoje. Do mesmo jeito em que se fosse trazido os ensinamentos de Jesus naquele tempo, talvez os homens não entendessem a lógica das leis naturais, das leis de Deus. Tanto que a segunda revelação, ela nos traz a máxima, né, quando eu falo máxima maior parece redundância, mas a máxima, aquela que coloca todas as leis em uma só, que é a lei do amor, não é? Jesus nos traz uma, que é amar ao próximo. E o amar-vos, instruí-vos, olha o que ele já está trazendo para a gente. Que não é só amar, amar por amar. Então, conhece-te a ti mesmo, não é? Olha quantas deixas o próprio cristianismo, a palavra do Cristo nos traz depois, né? Com essa movimentação dentro do cristianismo, porque Jesus não tinha religião, não é? Ele foi para nós o início, né, do cristianismo, e a gente vê a deixa que ele nos coloca. Conhece-te a ti mesmo, instruí-vos, mas está sempre o amor ligado. Então não adianta conhecer sem amar. Se você conhece ou você tem apenas o conhecimento, sem ter o princípio básico, elementar do saber universal, que é o amor, não é? Que é o amor, Deus é amor, e Deus está aí no universo. Se você não tem o princípio básico, você está envolto em uma névoa, né, que vos cega pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, por diversas outras tendências, né, que escolhemos estar, não é? Então, quando mais a gente conhece, mais a gente aprofunda nessa terceira revelação do espiritismo, que vem com o espiritismo, mais nós temos a possibilidade de ampliar aquilo que tem dentro da gente. Quando eu falo dentro da gente, não é só a parte material, não é? É o nosso espírito, não é? Através desse veículo, não é? Que é o nosso corpo. E nos traz uma outra possibilidade de entendimento, de compreensão, de desenvolvimento da inteligência, principalmente na quantidade e qualidade. Não é o quanto você conhece, mas o que você conhece. Qual é a qualidade do que você conhece e o que você faz com o que você conhece. Então, não é só saber. Eu posso saber todos os versículos, né, das escrituras, eu posso saber tudo que está escrito ali, mas se eu não o pratico, né, se eu não tenho a vivência, se eu estou ali, somente falando por falar, não estou agindo com humildade, ou com amor, ou com com amor, né? E a própria doutrina fala da questão do não vos orgulheis, né? Sejais humilde, não é? E quanto mais você adentra na doutrina espírita, nessa doutrina do amor, mais você percebe de quanto o orgulho nos faz mal, né? E quando eu falo dessa quantidade do conhecimento, não é a questão do título que você tem, ou um DR na frente do seu nome, que vai te fazer melhor que ninguém, não é? Ele vai te dar um título humano, humano da materialidade. Mas o que você faz com todo esse conhecimento que você tem a possibilidade de desenvolver no seu cérebro? Quando eu falo em cérebro, é essa massa cinzenta mesmo que está dentro da gente, não é? Nos é permitido a razão. Nos é permitido fazer a movimentação. E a inteligência, né, dentro das teorias psicológicas, nos traz que a inteligência é uma função psíquica que ela é desenvolvida. E ela se desenvolve com interação, ela se desenvolve com conversa, com diálogo, com a interação entre os pares, com a interação do mais velho com o mais novo, da conversa, da escola da vida, da escola da família, da escola dentro do centro espírita, da evangelização, da escola que desenvolve, não é?
o doutor que desenvolve, o mestre que desenvolve, o advogado. Esse tipo de conhecimento, ele é importante, sim, não é? Mas o que a gente tem feito com ele? Tanto que a gente vê, não é, dentro da história, até Kardec, se ele tivesse declinado, não é, ao trabalho para a doutrina, a própria espiritualidade já tinha, né, organizado quem viria com a possibilidade de trazer a revelação à humanidade. Mas Kardec foi forte e ele foi sim um trabalhador que movimentou todo o seu saber intelectivo, cognitivo, intelectual a favor do outro, para o outro. Por isso que eu digo o seguinte: eu posso estudar, ter os melhores livros ao meu alcance, eu posso ter os melhores professores, eu posso estudar nas melhores faculdades deste planeta, tá? Porque o melhor é extremamente relativo, tudo que a gente vive aqui é relativo. Mas não fazer o bem, eu faço isso por mim. E quando Deus nos coloca a possibilidade de movimentar isso aqui, que é por onde chega essa energia que vem do saber do universo, nos traz a possibilidade de movimentar a nossa inteligência para um princípio importantíssimo dentro do cristianismo, dentro da nossa doutrina que nos move, que é a caridade. Então, a caridade, ela vai muito além, eu interpreto dessa forma, do que só dar o pão. Pão é necessário, importantíssimo, tá? É necessário, importantíssimo. Mas como você movimenta a sua inteligência para dar o pão, é importante também, não é? A sua vontade está relacionada. Seu pensamento está relacionado, que são atributos do espírito, e são atributos que são lapidados ao longo, né, desse processo evolutivo aí. Então, é utilizar o nosso saber, por mínimo que seja, né, na nossa métrica, da nossa lógica, né, consciencial neste momento, para fazer o bem. Olha que a gente viveu aí 2 anos, praticamente, não é? Dependendo da ciência dos homens. Dependendo, com dependência da ciência dos homens. E precisando dessa ciência para o bem da humanidade. E esse bem da humanidade não viu religião. E esse bem da humanidade não viu crença. Esse bem da humanidade não viu cultura, viu para todos. Viu para todos, não é? E a gente vê aí também, né, dentro desse pensamento da evolução do homem enquanto matéria, o quanto isso aqui evolui. Não é? A gente passa de uma caixa craniana mais avantajada, né, lá nos homens mais primitivos, para uma organização cerebral mais complexa, utilizando muito mais as nossas possibilidades, as nossas funções psíquicas, essa movimentação neural, essa movimentação do neurônio. Eu gosto muito de estudar neurociência, e não sou da área da saúde, da área de biológicas, eu sou da área de humanas, mas eu utilizo-me muito da neurociência para entender o saber educacional. E que é de suma importância também, que é muito importante para a gente trabalhar dentro da área da educação. De como células se conectam por sinapses e nos traz a possibilidade de ter a consciência de um conhecimento. Isso é movimentação, isso é movimento. Isso é movimento de energia. A gente estava falando sobre energia, né? Até ia falar aqui na minha fala de hoje, e isso vem da vontade que a gente tem, não é? Eu lembro muito, o meu pai, ele sempre falava muito para mim. Eu passei uma adolescência assim que eu não queria estudar, não queria ensinar nada. Aí eu falava, ai, meu pai, leia um livro, vai estudar, estudar é importante, mas são momentos da vida que a gente passa, não é? A questão hormonal lá da adolescência, tudo aquilo, não é? Mas chega um momento, não é, que a gente sente a necessidade do estudo. Hoje uma amiga, ela falou para mim, viu, conversou com uma menina, falou da vontade da menina em estudar. Eu falei, incentiva.
Ah, mas ela não tem condições, as condições nós criamos, né? As condições, quanto nós temos a vontade, a gente cria, né, a possibilidade. E a gente vê dentro dessa evolução, né, uma superação humana do ser humano, do instinto para a inteligência. E o instinto nada mais é do que uma inteligência mais primitiva, né, da dificuldade que se tem desse ser de entender, de compreender o que está acontecendo. Ele agiu por instinto e às vezes nós agimos ainda por instinto, não é? Somos seres racionais, eu falo até a página 2, né? Somos seres racionais até a página 2, que muitas vezes, pela falta do nosso conhecimento, não só do saber, mas também do nosso conhecimento interior, agimos por instinto. Falamos uma palavra no momento errado, né? Agimos de uma forma errada, agimos de uma forma que pode agredir, que causa uma agressão no outro, e esse movimento que vai causando aí, não é? A inteligência, então, esse instinto, ele não está ainda tão ligado à razão. Mas o homem passa para um momento de superação desse instinto, eu acho que nós estamos passando aí, não é? Por esse momento, ora, a gente, muitas vezes, nós agimos sim, mas vem sempre a razão e nos coloca no nosso lugar, né? Então a gente está passando por um momento grande, né, e extremamente importante, mas se a gente for pensar, por exemplo, num animal selvagem e num ser humano, não é? O animal selvagem, ele age muito mais por instinto, sem a consciência do que o ser humano quando tem a consciência. Então, a nossa responsabilidade é muito maior do que de um animal selvagem em relação à nossa escolha por agir por instinto, não é? E o homem, ele evolui à medida que se utiliza da sua razão. Quando eu falo razão, está assim relacionada aqui, ó, a essas funções psíquicas que se movimentam, não é? Para entendimento e compreensão. Quanto mais o homem conhece, mais ele vai evoluir. E a gente está aqui numa faixa vibracional em que superamos a nossa condição de simples ignorantes. E a gente supera dentro dessa nossa classe espiritual hoje a questão da imperfeição, somos espíritos imperfeitos. Então nos diz o seguinte, ó, você superou um momento ali, né? Da questão da ignorância. Quando ele fala ignorância, não está relacionada à questão a pejorativa que nós colocamos, empregamos na palavra, mas é na falta do conhecimento. Então, quando a gente supera, a gente entra numa classe de espírito imperfeito. E esse espírito imperfeito, ele tende a outras classes, que nos leva à perfeição. Ah, mas perfeição é só Deus, a perfeição absoluta. Mas a perfeição relativa de cada um é uma conquista do espírito, pela movimentação da razão, né? Então, a gente vê aí a necessidade que temos, né? Eu falo que a lei de sociedade é aquela que nos coloca no nosso lugar, né? E da importância que tem da relação com os outros para a evolução, para a nossa evolução. E quantos espíritos já encarnaram na humanidade para nos trazer à luz da consciência a possibilidade do progresso? E a gente não pode esquecer que só existe progresso se teve o quê? Trabalho, né? Se teve ação, se teve o agir, se teve a vontade, que é um atributo de quem? Do espírito, não é? Então a gente vê aí, não é, muitos espíritos que encarnam para nos dar esse impulso aí, não é? Tanto dentro da ciência quanto na religião, quanto na nossa casa, na nossa família. Eu falo que eu trabalho com educação, eu falo, eu não sei quem está aqui me ouvindo, não é? Tem muitas crianças aqui ouvindo a minha aula. Hoje eu não estou mais na sala de aula, mas quantas vezes me perguntei quem são essas crianças, né? Qual a missão delas aqui? O que elas vieram fazer aqui? Não é? E todos nós temos, né, as nossas potências, as nossas fraquezas, mas sabemos que muitos espíritos vêm para nos dar um impulso da evolução. Ó, estagnou. Vem aqui agora, quem que é? Agora é você, então vem aqui, vamos lá, vamos dar um impulso da evolução aí que a humanidade está precisando, tanto na ciência quanto na tecnologia. Eu falo que a tecnologia, a gente teve um avanço tão grande nos últimos anos, não é? E o acesso a ela.
que a própria necessidade do momento nos trouxe, né? Quando que há 2 anos atrás eu estaria aqui, nesse momento aqui, no Vicente de Paulo, fazendo uma palestra para pessoas de forma presencial e online ao mesmo tempo. Uma tecnologia existente, mas não era de acesso a todos, não é? Então nós temos aí muitos espíritos que vêm aqui nos dar, não é, o impulso aí da tecnologia, da ciência, do conhecimento em diversas áreas. Quando eu falo diversas áreas, eu estou falando do campo da saúde, estou falando do campo da ciência econômica, eu estou falando do campo da ciência natural, da ciência da sociedade, da filosofia, da pedagogia, da psicologia. Olha, são coisas que vão se completando, não é? E eu falo que dentro da nossa doutrina, aquele que veio para nos dar o impulso foi Kardec, não é? Que eu já até falei do próprio método kardeciano, e que deixa o seu legado na materialidade dos livros, não é? E só se é possível conhecer seu uso, a minha inteligência para interpretar. Então, para a gente entender hoje na língua portuguesa Kardec, o que o Kardec traz dentro da doutrina, não é Kardec que traz, que a espiritualidade traz por Kardec dentro da doutrina, teve que passar por uma tradução do francês para o português, de uma interpretação, de uma gráfica, não é? O Gutenberg foi extremamente, vou colocar Gutenberg aqui como aquele que impulsionou tudo aí, né? Porque se não fosse Gutenberg com a imprensa, a gente não teria hoje uma impressora em casa, né? Uma possibilidade de ter uma replicação de conhecimento. Porque antigamente, quando até Sócrates, né? Que ele falava, qual que era a forma dele? Aristóteles, Sócrates, era conversa, vamos conversar, vamos falar. Era essa forma, não era? Não é? Depois começou-se, né, a ter os registros, não é? E assim a gente vai caminhando hoje com tudo instantâneo. Então eu falo lá em casa, né, os meninos, eu tenho 2 filhos pequenos. E eles são assim agora, eles chegam assim, Alexa, que é um aparelhinho lá de inteligência artificial, eles chegam, Alexa, como está o tempo hoje? Antigamente a gente esperava passar no Jornal Nacional como ia ser o tempo no dia seguinte. Não, hoje a criança ela já pergunta para o celular ou para a Alexa, não é propaganda da Alexa, qual é o tempo hoje? Ou fala para mim quanto que é 2 vezes 2. Ou quanto que é 1.250.323 dividido por 900 mil? E ela fala a resposta. Então, o que estamos fazendo com a tecnologia? Usando ao nosso favor ou não usando aqui? Então, é um ponto para a gente pensar e a gente refletir também, não é? E lá no Livro dos Espíritos, não é? Que é um livro, nosso primeiro livro dentro da doutrina, que nos traz, depois vocês vão me falando do horário aí, porque vou falando, tá? A pergunta, eu falo que a inteligência já aparece na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Logo no início, as boas-vindas da espiritualidade para nos dizer seres conscientes daquilo, né? Olha, usa a sua inteligência, usa esse atributo importantíssimo para a evolução, não é? Que fala o que é Deus. Ele fala que é a inteligência suprema. A causa primeira de todas as coisas. Né? Se somos parte dele, somos seres inteligentes, que estamos aí num processo de lapidação, não é? Que é o motivo de estarmos aqui, eu falo, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem uma relação, basta-nos interpretar essa relação. Somos sua imagem e semelhança, então esse é um motivo de estarmos aqui, que é o desenvolvimento dessa inteligência. E se, né, colocarmos a outra atribuição, né, para Deus, que Deus é todo o quê? Todo amor, todo justiça e todo bondade. Então, se Deus é a inteligência suprema do universo, e Ele é todo amor, todo justiça e todo bondade, então a inteligência está relacionada ao amor. E lá na pergunta 24, né, diz o seguinte, o espírito, ele é sinônimo de inteligência? E os espíritos nos respondem que a inteligência é um atributo que é essencial do espírito. Essência, é essencial, ele é elementar, né?
Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. A gente não tem nem a possibilidade de compreender ainda o que, que é, mas está dizendo que é, não é? E lá na pergunta 72, ó, na pergunta número 1 tem inteligência, na pergunta 24, agora na pergunta 72, qual é a fonte da inteligência? A fonte da inteligência, a gente já disse para vocês lá na pergunta 1, viu? Que é a inteligência universal. Quem que é a inteligência, né, suprema do universo? É Deus. Olha só que legal a gente fazer essa costura, não é? De entendimento, né, de compreensão. E lá na pergunta 72A, fala o seguinte: poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não passa de uma simples comparação, viu, ser humano? Você compara demais as coisas, viu? Não precisa ficar comparando muito, não, viu? Ele fala, isso é só uma simples comparação. Porém, não é nada exata, é inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Aí que tá. Para a gente ter o avanço moral, o que, que a gente precisa primeiro? Conhecer, saber, desenvolver o pensamento, não é? A inteligência aí. Ademais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, a esta, por enquanto, é desse não. Então, olha, fica aí, nesse momento que você está, que ainda você não consegue entender o que é inteligência. Calma, espera, dá um tempinho, evolui um pouco, muda de nível nessa escola aí, que eu te explico o que está acontecendo, não é? Olha as revelações do Espiritismo, não é? Calma, você conseguia entender tudo isso que o Espiritismo está trazendo lá na época de Moisés, porque era a gente que estava aqui, gente. Não era ninguém além da gente, não é? Era a gente mesmo, não é? Era a gente que estava lá também na segunda revelação, não é? Então, nos era possível entender? Não. Mas essas três revelações nos traz as buscas, as possibilidades da busca e da conquista, da consciência, né? Que são essas revelações aí. Então a inteligência passa a ser uma necessidade para o progresso, não é? O mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, né? Eu tenho quem gosta de ciência, quem gosta de entender, de fazer comparações, eu falo que como que André Luiz descreve o mundo espiritual lá na década de 50, né? Se eu não me engano. Ele começa a descrever falando de computadores que a nossa consciência não teria a possibilidade de fazer aquela tela mental. Lá atrás. Olha isso, que legal, né? Então, a própria doutrina vai nos trazendo aí. Eu falo que Chico Xavier, um desses homens, né, da história, aquele missionário que veio nos trazer a outra consciência, né, ampliou um pouco mais o espiritismo, nos traz, né, diversas obras e a possibilidade de entender, né, esse princípio da inteligência e a materialização dessa consciência vinda do mundo espiritual em suas obras, não é? Ele foi aquele que sintetizou tudo aquilo, não é? E é interessante a gente colocar que nós, né, seres humanos que somos imersos, né, na nossa cultura, é a gente que dita a ordem econômica, é a gente que dita a nossa cultura. Não é? E outra coisa que é importante, que condição econômica não determina situação de inteligência. E eu não estou falando aqui questões relacionadas à métrica da inteligência, que dentro, né, de uma vertente da psicologia, por exemplo, tem aí o QI, né, o coeficiente intelectual, não é métrico. Eu não vou medir aqui o quanto você é mais inteligente que o outro. Já falou assim, para de comparar, que é cada um dentro, né, da sua comparação. A gente se compara, não é? O quanto a gente evolui. E a gente não tem a gente faz, nós fazemos, mas não é legal fazer isso, não é? Não é legal a gente
comparar as inteligências e principalmente as comparações relacionadas à diversidade econômica, diversidade existente de cultural, porque se você for pensar em questões do quanto, não é, a cultura do homem influencia essa função psíquica aqui, ela está relacionada a cada contexto que ela está presente, né? E em relação às questões socioeconômicas, não é porque a criança está numa condição econômica menos favorecida que ela não tem possibilidades de desenvolvimento da sua inteligência. Então, quantas vezes eu já vi crianças de condições econômicas desfavorecidas extremamente inteligentes? Dentro da ciência da educação, nós temos alguns termos que nós utilizamos, que crianças com superdotação, pessoas, né, com superdotação, com altas habilidades, e a gente tem aí uma porcentagem métrica, eu vou falar de comparação agora, caí na métrica, né? Na métrica da OMS, tá? Que 4% da população mundial tem uma inteligência acima da média métrica. Mas isso daí, né, a gente vê grandes possibilidades de entendimento. Quando eu falo crianças ou pessoas com superdotação ou com essa inteligência acima da média, com altas habilidades, a gente tem que sair daquele estereótipo criado por nós, daquele mini gênio ou os gênios, os grandes gênios, ou aquele que é o óculos, cabelo do lado. Não, não é isso. Não é? Ele está falando que qualquer um de nós temos a possibilidade, mas uns mais, sim, porque já vem dotados de uma vivência anterior, não é? Não estou falando no âmbito educacional, no âmbito educacional teria uma outra fala, mas no âmbito espiritual, esse espírito ele já vem com uma bagagem muito grande e com um veículo que o proporciona por proporção a movimentação desse conhecimento que ele traz. Então, como que a gente recebe agora no âmbito educacional esse ser na nossa cultura, esse ser na nossa sociedade, né? Tanto que eu falo, eu tenho uma vivência familiar dentro da área da superdotação e a minha maior preocupação para esse movimento de inteligência não é se você vai ter o melhor emprego ou não. Não é se você vai ganhar dinheiro ou não, fazendo aquilo que você gosta ou que você não gosta, porque tem gente que faz o que não gosta, só para ganhar dinheiro, né? Não tem aquela satisfação. Mas o que você vai fazer com a sua inteligência para fazer o bem para o mundo? Porque existem dois lados, o lado do bem e o lado do mal. Você pode usar a sua inteligência para os dois lados, que é uma questão de escolha e de vontade. Então, hoje, a minha maior preocupação é essa. Não é qual faculdade, se vai quando for para a universidade, vai para o ITA ou vai para o MIT, lá para os Harvard, Princeton, não. É a partir da sua escolha, o que você vai proporcionar para o mundo? O que você vai trazer desse seu veículo, dessa inteligência suprema que te proporcionou estar aqui, com essa bagagem, o que você vai levar para o mundo? E é difícil, o mundo está aí, ó, para nos mostrar que não é fácil, não é? E a gente vê, tem diversas linhas aí, né? Não sei se vocês já ouviram falar das múltiplas inteligências. Não estou falando de uma só um tipo de inteligência. Não estou falando só a inteligência aquela acadêmica, que sabe que 2 mais 2 é 4, que 2 ao cubo é tanto, que a razão existente entre duas condições, eu não sei nada de matemática, eu estou chutando aqui, tá? Equação de segundo grau, que a determinante disso, não é só esse tipo de inteligência. Tem um teórico americano que é o Gardner. Gardner, ele traz diversas inteligências. Ele nos traz uma outra inteligência nos estudos mais recentes, que é a inteligência existencial. Olha isso. Aquela pessoa que tem a visão da existência do homem
perante o mundo, ele tem uma visão ampla, que ele consegue fazer análises, sínteses, em síncreses, a partir de síncreses complexíssimas. Então, é uma inteligência que tão pouco explorada e existente. E existente. Inteligência lógico-matemática, inteligência artística, inteligência espacial, de espaço, de movimento, de inteligência relacionada a movimento do corpo, motriz. Olha quanta inteligência. E quando eu venho falar, às vezes, do tema, né, falar de superdotação, de altas habilidades, as pessoas falam para mim, tem que ser bom em tudo, né? Não. Não tem que ser bom em tudo, não é? Principalmente no âmbito acadêmico, não é bom em tudo. É dar a possibilidade do desenvolvimento daquilo que ele traz para a gente em potência, né? Daquilo que a gente traz em possibilidade. Existe uma outra linha dentro da área educacional que eu falo que é uma das maiores incógnitas, que para nós ainda, enquanto ciência materialista da matéria, não é possível entender e compreender, tá? Principalmente, estamos ainda muito limitados dentro da ciência, mas se eu colocar para a ciência do espírito, muitas coisas se respondem, não é? Que são os savants. Não sei se vocês já ouviram falar do savantismo, que são os savants. Quem são os savants? São pessoas que têm uma grande dificuldade em determinados aspectos da vida cotidiana, por exemplo, mas têm uma inteligência extremamente avançada em determinadas áreas. Por exemplo, existem autistas que têm muita dificuldade de abotoar o botão da blusa, de colocar uma calça. Mas se ele vê essa sala uma vez e ele vai para outra sala, ele desenha aqui todos os detalhes dessa sala, com uma passada de olhos apenas. Existem situações, por exemplo, que a pessoa não fala, tem grande dificuldade de comunicação e linguagem, mas ela faz cálculos inimagináveis, que a gente não consegue imaginar. E a gente chama de savant, são os savants, que é o savantismo. Olha só, você tem aí, dentro dessa inteligência, quando o livro dos Espíritos nos coloca, que a gente não compara, que esse ser, ele tem dificuldades, porque está dentro dessa dimensão que a gente está vivendo aqui, né? Quem não tem, mas ele tem dificuldades em uma área e potências em outra. E o que nós estamos fazendo para movimentar isso que ele tem de potência a favor da humanidade? O que nós estamos fazendo, né? O que temos feito. E a gente sair, né? A gente pensar que dentro dessa lógica da inteligência existe sempre um ser em desenvolvimento. Alguém desenvolvendo. Existe um ser em desenvolvimento. E a gente tem que olhar dentro dessa organização que é sair da normalidade, né? Sair do olhar normalizante. E eu tenho uma reflexão, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas não existe uma concepção única para o normal. O normal é quem eu sou, o outro já não é normal porque é diferente de mim. Né? Não existe o normal, né? O normal é relativo a cada um também, não é? E sair desse olhar normalizante e partir para as vivências da matéria, e sem a gente esquecer que a gente vive no coletivo. O Eduardo, ele tem uma inteligência diferente da minha, uma vivência diferente da minha, uma experiência diferente da minha, uma área de interesse de estudos diferente da minha, que é diferente do César. E assim a gente vai vivendo no coletivo. Não é? E o que Jesus nos coloca? Que a gente só vai evoluir se todo mundo passar, não é? Se todo mundo for junto, no coletivo. Sozinho você não vai, não, tá? E se você for, você vai ter que esperar um pouquinho. Ou você olha lá para trás, dá a mãozinha pro amigo e vem junto comigo. Aí o outro amiguinho dá a mãozinha pro amigo, que vai dando a mãozinha pro amigo, e assim a gente vai caminhando, né? E sempre pensando assim na busca da evolução espiritual. Aí eu venho com algumas reflexões dentro desse sentido, né, do que eu tenho trazido, que eu trouxe aqui para vocês, né? O que a humanidade tem feito com o conhecimento? O que a humanidade tem feito? Lá atrás, vamos falar em escola, por exemplo, né? É a minha área, né? Vocês perceberam, né? Eu gosto muito de escola. O conhecimento,
ele era para poucos, não era democratizado como ele é hoje. Hoje ele está aí, basta vontade para você acessar, né? Lá atrás, não. Tem um filme que eu assisti, que é o livro de Eli. Vocês já assistiram esse livro? Que é com Denzel Washington. Que ele tem um livro que ele é cego. Ah, eu contei o final do filme, gente. Desculpa. É spoiler do filme, tá? Mas ele luta para salvar esse livro. Esse livro nada mais é do que a Bíblia, né? Lá num tempo em que não tem mais livro, não tem mais conhecimento, ele está com aquilo ali, segurando aquilo e levando aquilo com unhas e dentes ali, né? E, e tem nesse, né? O que a humanidade tem feito com esse conhecimento que a gente tem aí, né? Ele lá, ele viu que ele precisou daquilo para ele se manter. E o que a gente tem feito com todo esse conhecimento historicamente acumulado que a espiritualidade nos traz a possibilidade de conhecer, né? Tanto o conhecimento que é de matéria, material, quanto o conhecimento imaterial. Por quê? Eu estou aqui com um livro. Esse conhecimento material é a palavra que está escrita aqui, mas o conhecimento imaterial que ele traz aqui dentro, ele só é movimentado pela nossa inteligência, nossa compreensão, não é? E a gente nos pautar sempre no conhecimento da ciência, tá? A ciência é um dos pilares do espiritismo. Então é por ela que a gente vai progredir aí, não é? E falando em progressão, já caminhando aí para os finalmente, não é? A gente vê lá na pergunta 779 que a força para a gente progredir aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento. Ele diz assim: o homem se desenvolve por si naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente, né? E do mesmo modo, dá-se então que os mais adiantados auxiliam no progresso dos outros por meio do contato social. Lei de sociedade. Pega a mão do seu amigo e vamos junto, né? Eu falo que tudo que eu aprendi na vida eu aprendi no jardim de infância. Né? Tem um livro que é um livro muito famoso dentro da área da psicologia, que tudo que eu deveria saber eu aprendi no jardim de infância. Lá no jardim de infância, a humanidade como a gente está vivendo. Eu aprendi que eu tenho que fazer fila, eu aprendi que eu tenho que esperar, eu aprendi que eu tenho que pedir da licença, eu aprendi que eu tenho que falar por favor. É a nossa humanidade, gente. É o jardim de infância, né? E a importância do progresso moral, né? Que ele vem depois do progresso intelectual. E ele nos traz essa possibilidade de entender o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal, né? E a força que nos move para tudo isso é o amor. É essa lei maior. E a responsabilidade frente ao que nós conhecemos e como movimentamos essa inteligência, não é? E o progresso completo, né, constitui o objetivo, é o que a gente quer, sem a gente saber. Porque é o que nos move aqui ainda, né? A gente vai passo a passo. E como eu falei no começo, o mundo não é de repente. E eu vejo que hoje tem uma necessidade, além desse avanço da ciência, a importância que nos é trazida ao conhecimento da nossa emoção, do emocional, do sentir, do sentimento, que é essa inteligência emocional. Somos muito convidados não é? Com o conhece-te a ti mesmo, né? Para que a gente não se perca, né, na vaidade. A gente ainda tem muito o que conhecer, muito o que desenvolver, mas o que a gente faz com todo esse conhecimento e qual o valor que nós estamos dando nas pessoas, não é? Com o que elas têm nos trazido em trabalho, em possibilidades, não é? E a inteligência, como diz o Evangelho, para a gente finalizar, ela é rica de méritos. Eu peço licença para fazer a leitura, porque eu ainda não decorei essa parte. Não quer dizer que eu tenha decorado o resto também, tá bom? É só essa parte. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe tirar aquilo,
que ela mesma lhe deu. E assim eu finalizo dizendo que as interpretações do Evangelho estão relacionadas ao nosso nível de consciência, ao nosso nível de inteligência e ao nosso nível de conhecimento. Então, para eu entender para o que eu vou fazer com a enxada que está aqui, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter aí um nível consciencial que me dê a possibilidade de, em vez de levantar a espada, pode ser espada também, levantar a enxada e agredir o meu próximo, eu pego a enxada e vou trabalhar, não é? E assim a minha inteligência, ou uso para o mal, ou eu uso para o bem. Muito obrigada.